Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, deixa aí o seu like. Hoje nós estamos no segundo episódio falando sobre o perdão. Por que é tão difícil perdoar? Como a gente pode superar essas objeções ao perdão? Como ceder misericórdia, como perdoar outras pessoas e receber a ministração de cura do Espírito Santo. No primeiro episódio, nós falamos como Deus libera este perdão. Em Cristo, o Senhor escolheu não cobrar a dívida. Mas qual é o tamanho da dívida? Hoje nós vamos falar sobre isso. Alguns dos discípulos se esquivaram de perdoar. Pedro chegou a perguntar para Jesus: quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu terei que perdoá-lo? 7 vezes? Quer dizer, colocando um limitezinho, né? Tem limite. E o Senhor respondeu tremendamente: até 70 vezes 7. Você fala, que isso, pastora? Vamos fazer as contas. 490 vezes no dia. Pelo amor de Deus. A gente vive fazendo conta, né? É por isso que é tão difícil perdoar. Nós contabilizamos as falhas das pessoas. Você já errou comigo 1, 2, 3, 10 mil vezes. Você já errou comigo. Por isso que é difícil. Porque nós estamos nesse jogo de contabilidade. E o Senhor, na sua sabedoria, deixou na palavra dele, nós estamos falando de um texto conhecido, de Mateus 18, o Senhor deixou na palavra dele uma diretriz, uma orientação, um norte para a gente. O Senhor Jesus vai falar sobre uma história de um rei que perdoou um servo que devia 10 mil talentos. E o servo diante dele, aquela dívida estratosférica, uma dívida de Estado, que nem se ele trabalhasse 150 anos ele pagaria. Ele morreria trabalhando e não pagaria aquela dívida. E aquele servo falou para o rei: tem paciência comigo, tudo eu te pagarei. Só na cabeça dele, né? Ele não tinha condição de pagar. A dívida era impagável. Não havia condição nenhuma. E a palavra mostra que aquele servo perdoado saiu da presença do rei. E mais adiante ele encontrou um conservo. O conservo devia para ele 100 denários. Um denário era o que a pessoa recebia num dia de trabalho. Era como se fosse 100 dias de trabalho, uns 3 meses contando aí de salário. Olha a comparação. E o conservo pediu que o servo perdoasse. Mas ele não perdoou. Você já ouviu falar de perdão cancelado? Foi o que aconteceu aqui. Aquele servo que foi perdoado pelo rei, aquela dívida enorme, contando do que eram os 10 mil talentos, que pelas contas da época, hoje daria um talento, 35 gramas de ouro. Se fosse para a gente fazer as contas, daria uns 350 mil gramas de ouro. Ele jamais pagaria. Ele não perdoou o conservo, que devia mais ou menos uns 3 meses de trabalho. Alguém viu e contou para o rei. E o rei mandou prender os dois. Que coisa! Quando a gente não libera o perdão, é como se ficasse preso na mesma prisão que o outro. O perdão é a chave da prisão. Quando nós liberamos o outro, estamos abrindo a porta para nós mesmos. Mas quando fechamos e trancamos o outro, trancafiamos a nós mesmos.
Existia um ditado na época, uma história na época, que quando alguém matava, assassinava o outro, eles pegavam o cadáver, amarravam no corpo daquela pessoa, essa era a sentença dele, era o castigo dele, amarrava, e aquele cadáver amarrado no corpo daquela pessoa iria se decompondo. E ao passo que fosse decompondo, a pessoa que estava amarrada àquele cadáver ia morrendo por causa daquela infecção, por causa daquela contaminação. Não perdoar é como ter um cadáver amarrado ao seu próprio corpo. É como está amarrado àquela ofensa, está amarrado àquela injúria, está prisioneiro daquela situação. Está refém daquilo a vida toda. É não ficar sozinho. É ir e vir, carregando aquele fardo. Às vezes, a gente não quer dividir uma xícara de café com a outra pessoa. E acaba dividindo a vida toda. Cada momento e cada instante. As pessoas que você mais ama e mais gosta não estão ali no seu momento de brilhar. Seja desde um diploma, uma festa, uma celebração, um aniversário, elas não estão ali, mas aquela pessoa indesejável está ali. Porque acaba carregando para onde for. Desde a hora que acorda, o café da manhã, o almoço, ao pegar um táxi, em qualquer lugar. A falta de perdão é uma autodestruição. Nós falamos no primeiro episódio que é como encher o pote da nossa vida de ressentimentos, amargura, de fel, é uma autodestruição. E para quem está diante de Deus e precisa que a sua vida ande e se mova, até a sua vida devocional, a sua vida espiritual começa a ficar travada. Porque sem perdão, as nossas orações não são ouvidas. O Senhor diz assim, quando orardes, perdoai. Se nós não perdoamos, as nossas ofertas também não são recebidas. Ele diz, vai até o altar, entregue a sua oferta. Mas se você lembrar que tem alguém, alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar. Vai e conserta com esta pessoa. Não está dizendo assim, fique 2, 3 dias sem falar, né? Resolve com um sorvete, leva ele ali para tomar um açaí. Dê um presente. Não. Falando, coloque as cartas na mesa. Resolva a situação com essa pessoa. Porque você sabe que essa pessoa tem algo contra você. Sabe. É bem claro o texto. Ele está dizendo bem claro. E ele está falando que aqueles que... Você fala assim, mas todo cristão, pastor, adora e se derrama de altos louvores diante do Senhor e canta belissimamente, não é? Mas se nós não perdoarmos, a nossa vida de adoração também ela é cancelada. Porque o rei chama aquele servo e aquele conservo. E sabe o que ele diz? Servo mau, eu perdoei a sua dívida. Por que você não perdoou o outro? A princípio, ele foi alvo de benevolência e misericórdia, mas no final ele se tornou alvo da ira daquele rei. Se colocou debaixo de uma sentença, de um julgamento, porque ele não havia perdoado o outro. Aí Cristo nos dá a moral da história. Ele diz assim, fará o vosso Pai Celestial,
se não perdoardes de todo o coração. Se não perdoamos, Deus não nos perdoa. E aí a vida de adoração está cancelada. O que a pastora está dizendo para nós? Eu estou dizendo, amados, que perdão é para coisas que não são desculpáveis. Se cabe uma desculpa, se cabe uma explicação, se cabe um presente. A pessoa entrou, quebrou um copo, vai lá, compra meia dúzia de copos e coloca ali. Se você pode compensar o outro, aí vale uma desculpa. Mas perdão é para algo impagável. É um dano que destrói toda uma vida, transforma a história da pessoa. Porque se a pessoa pegou o carro, estourou um pneu, vai lá, coloca o pneu, põe no lugar. Chega aqui, desculpa. Dá até para a gente entender. Mas se amanhã ou depois acontece um infortúnio, a criança atravessa a rua, o outro vem com o carro, atropela aquela criança. Ele não tem como pegar a criança nos braços, levar para a mãe e dizer assim, me desculpa. Tem que ser me perdoa, porque não tem como pagar esta dívida. Não tem como trazer de volta. Perdão é para aquilo que não tem como pagar. Desculpa, você aceita. De qualquer pessoa que tiver como compensar. Mas perdão é quando a pessoa destrói a sua moral. Quando fala mal de você a ponto de querer te desconstruir como pessoa, te difamar de uma forma terrível, acabar com a sua história, te privar de estar em lugares, te constranger ao máximo. Por isso que as injúrias, as ofensas, as humilhações, as rejeições, os abusos, tudo isso precisa de perdão. Mas como que eu posso perdoar se eu considero essa dívida que fulano me deve tão grande? Eu preciso olhar para o Pai Celestial. Lembra que Jesus falou que o Pai Celestial considere a dívida que todos nós tínhamos com Deus. Jesus Cristo pagou o impagável. Toda e qualquer dívida que alguém tiver comigo, toda e qualquer dívida que alguém tiver com você, sempre será menor do que a que eu devo diante de Deus. Sempre. O pecado foi pago lá na cruz. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus pagou o preço do pecado. Nenhum de nós poderia pagar. O sangue de um inocente na cruz do Calvário. Para satisfazer toda a justiça de Deus. Qualquer dia nós falamos sobre isso. Satisfazer a justiça de Deus. E ele satisfez a justiça de Deus. Como nós lemos em 2 Coríntios 5,19, ali estava Deus, em Cristo, reconciliando o mundo
não cobrando a nossa dívida. Nós fomos tão perdoados. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja e eles falam assim: pastor, você está ajudando fulano de tal. A senhora não sabe quem é essa pessoa? A senhora não sabe que amanhã vai te deixar, vai te abandonar, vai fazer, vai acontecer, vai não sei mais o quê? Essa pessoa não é confiável? Aí eu falo para as pessoas: eu sei, mas você está ficando doido? Ainda está ajudando? Aí eu sempre respondo, quem me acompanha, está sempre do meu lado, ouve muito isso. Eu falo assim: eu não estou ajudando essa pessoa por causa dela. Eu estou ajudando essa pessoa por causa de Jesus. Jesus me constrange. Ele me constrange. Quando eu olho para ele e eu vejo o quanto ele ministra amor, graça na minha vida, o quanto ele me perdoou, porque, amados, eu era uma pessoa distante de Deus, profana, vivia uma vida totalmente desregrada. Quando Jesus me encontrou, não só desenganada pelos médicos, Jesus me encontrou numa situação dificílima, distante de Deus, confusa, perdida, e Ele perdoou. Então eu sempre falo para essas pessoas, é o amor de Deus que me constrange. Ele é tão bom para mim, e aí eu não consigo não ser para essas pessoas. Ainda que, num dado momento, eu precise concordar com aqueles que estão do meu lado, dizendo: não esperem muita coisa. Mas aí, eu não tenho por que me frustrar, porque eu já faço não esperando muita coisa. E nessa história, eu acabo sendo a pessoa mais feliz, porque Jesus continua comigo. E aí a gente vai para uma próxima e ajuda um outro lá na frente. Não é por aquilo que as pessoas fazem com a gente. Não é baseado no tamanho da dívida que o outro tem com você. É baseado no tamanho da minha dívida que ele pagou. Ele pagou. E aí eu devia tanto. Mas eu devia tanto. E o dia que eu tive a consciência, o dia que eu tive que Deus abriu os meus olhos, que eu tive a dimensão do tamanho da dívida que Ele pagou, as outras dívidas ficaram menores. As outras dívidas ficaram tão pequenas. Algumas ficaram insignificantes. Algumas nem existem mais. E aí eu parei de contabilizar os erros das pessoas. Eu parei de contabilizar. Porque a gente, no pastoreio, eu costumo dizer, pastores, se não amam, estão aprendendo a amar. E eu sempre falo com aqueles que andam comigo: pastores têm que aprender a perdoar rápido. Aí tem gente que fala assim: mas isso é loucura. Quem é que tem que aprender a perdoar rápido? É porque a gente mal acaba de ouvir absurdos e ofensas e agressões de um lado, e tem sempre uma mãozinha estendida do outro, dizendo assim: ora por mim, me ajuda. E se a gente for sempre descontar no outro, no próximo, a ofensa que alguém fez para nós, a gente acaba destruindo as pessoas no processo.
E Deus nos chamou como instrumentos de cura. Deus nos chamou como instrumentos de construção de vida, de edificação. Nós somos pessoas que escolhemos sim o que falar. Que poderíamos, com uma palavra, destruir vidas e famílias, mas diante de algumas situações a gente prefere não ferir mais e curar. Por que perdoar, pastora? Porque Ele me perdoou. Simples assim. Porque Ele me perdoou primeiro. Ele me constrange. Ele está sempre diante de mim. Ele me perdoou. E aí eu falo, pastores, perdão rápido. Porque a gente entende que é necessário ter mãos santas, sem ira e sem contenda. A gente entende que a gente precisa parar o mecanismo da violência, destruir totalmente esse mecanismo da violência, que em nós não tem esse gene da destruição, que em nós reina a vida. Ele nos perdoou. Por isso, nós devemos perdoar. Por isso. Eu sei que tem uma infinidade de objeções por aí. No próximo episódio a gente fala por que é tão difícil perdoar quando o sentimento de vingança ainda está aflorado nos nossos corações. Mas isso é no próximo episódio. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente. E é perdoando que se é perdoado.